E vamos começar o vídeo de hoje com duas coisas antes da gente começar o vídeo. A primeira coisa é que assim, cara, o meu cabelo tá rebelde hoje. Caraca, ele tá muito grande e aí ele tá caindo pro lado, aí às vezes eu pareço um espantalho que ele fica de um lado, fica de outro, que minha Nossa Senhora, mas assim, hoje ele tá nervoso, mas assim, não repara no cabelo, que hoje a gente vai falar de outra coisa, tá? E outra coisa é a luz. Hoje tá com um sol bem forte aqui na minha cidade e eu decidi gravar esse vídeo agora, nesse exato momento. São 4 horas da tarde agora. Eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu precisava adiantar alguns conteúdos e semana que vem tem uma coisa muito legal que eu quero contar para vocês no decorrer desse vídeo. Então, assim, eu preciso fazer esse vídeo adiantado para poder passar essa informação para vocês, beleza? Então, vamos lá. Viu como que ele começa? Aí, pronto, ficou quieto. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Qual o tema do nosso vídeo? É a verdade oculta. Aí você fala assim, cara, que tema é esse de verdade oculta? Que troço estranho é esse que você está falando aí? A verdade oculta é a seguinte: certa vez eu estava escutando um vídeo, uma aula de um grande mestre meu, e ele me falou uma frase que ela ficou reverberando dentro de mim, e esse é o tema do vídeo de hoje, que a frase é a seguinte: quando se tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. E eu gosto de te trazer essa frase, ela foi muito impactante na minha vida, porque às vezes alguma coisa dentro de você está te corroendo. Uma coisa dentro de você te estraga, te prejudica muito. E prejudica demais o seu estado mental, o seu estado emocional, podendo até afetar a tua saúde física. Por quê? O silêncio, e hoje eu quero falar disso com vocês, porque o silêncio ele é uma coisa, é uma arma muito poderosa contra as pessoas, mas também uma arma muito poderosa contra si mesmo. E ela pode acabar afetando demais a sua vida, e sobre isso que eu quero falar com vocês. Às vezes você se manter calado em certos momentos pode impactar diretamente na sua vida e isso é muito perigoso, ok? Então vamos falar sobre isso hoje, a verdade oculta e os perigos do silêncio. E aí, para isso acontecer, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio. Se você acabou de chegar aqui de paraquedas e está querendo saber um pouco mais sobre esse canal, esse é um canal voltado totalmente para desenvolvimento pessoal, para que você se torne protagonista da sua própria vida e que você seja uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais plena e que você alcance todos os resultados que você tanto deseja. Eu falo isso para você porque o maior desejo que eu tenho aqui é que em algum momento você saia desse canal e você pare de assisti-lo, porque em um momento você vai falar assim, eu me sinto completo, eu me sinto pleno, eu me sinto protegido por mim mesmo e eu consigo desenvolver a minha própria vida. Então, se um dia isso acontecer, eu ficarei, obviamente, muito feliz e muito contente. Por quê? Porque a semente que eu decidi plantar na sua cabeça foi germinada e foi cultivada. Então, significa que você construiu um jardim, uma árvore maravilhosa dentro do seu pensamento, que isso é muito importante. E aí, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, não deixa o joinha ainda, segura essa mãozinha aí para você deixar o joinha só no final do vídeo e se caso fizer sentido para você, novamente no final do vídeo, compartilhe se alguém precisar escutar sobre esse tema. E aí hoje a gente vai falar do silêncio. O que o silêncio pode acabar prejudicando na sua vida e como ele pode acabar influenciando negativamente no seu desenvolver. E aí, o que é o silêncio? Silêncio nada mais é do que uma comunicação. Nada mais do que uma comunicação que você pode existir, uma comunicação verbal e não verbal. O silêncio é uma comunicação que não verbal. Ou seja, é uma comunicação que você não fala, você simplesmente fica quieto. E às vezes o seu não verbal, o seu gestual diz tudo. Muita gente pode usar de uma forma de respeito pelo silêncio, às vezes um luto, às vezes um momento de fato de silêncio, ou você pode usar para fazer de uma forma indiferente, ou às vezes até mesmo debochando, você pode ficar em silêncio. E aí, o que acontece? Em muitos casos que você fica em silêncio, ele pode estar prejudicando a tua vida e a vida de outras pessoas. Como assim? E eu vou te dar alguns exemplos. Imagina que você brigou com alguém. Imagina que você teve uma discussão e não foi muito legal e você acabou tendo um problema com essa pessoa que você estava discutindo. E aí você fica calado.
isso te faz muito mal. E isso faz também mal para outra pessoa. Ou quando você toma um esporro no trabalho, alguém fala uma coisa com você que você fala assim, putz, tá de sacanagem, eu não concordo com isso. E aí você fica quieto e não fala nada. Isso também é extremamente prejudicial para você e também para o seu chefe ou para outra pessoa que está te dando esporro, que está chamando a sua atenção. Ou um terceiro exemplo aqui é quando você tem uma discussão com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, o seu namorado, sua namorada, seu ficante, e aí você fica quieto, tu não fala nada. Cara, isso é também extremamente prejudicial. E eu falo isso porque eu já passei por todas essas situações e eu sei o quanto é ruim, o quanto é prejudicial para a nossa vida e para a vida das pessoas. E eu vou falar para vocês por quê. Quando você fica em silêncio, algumas coisas acontecem muito negativas dentro da sua vida, que é o quê? Você acumula emoções negativas, que isso é péssimo. Então, quando você discorda da pessoa e você fica quieto, você acumula dentro de você uma coisa muito ruim, que são emoções negativas, e você fica com aquilo dentro de você e não faz bem, não digere bem você. Você fica ressentido com a pessoa, então você às vezes fica chateado, não quer falar direito com a pessoa, às vezes você sabe quando a pessoa está nervosa com você ou quando ela ficou quieta, quando ela te responde de um jeito diferente, quando ela não fala direito com você, ou quando ela, normalmente quando a pessoa te chama de meu bem, o meu amor e começa a te chamar pelo nome é porque alguma coisa está errada. Então assim, eu falo isso para vocês porque quando a pessoa muda o comportamento dela, é porque ela ficou em silêncio, porque ela está se envenenando, fazendo algo ruim para ela. E ela acaba contaminando o entorno e o redor dela. E o último fica ruminando aquela situação. E aí você fica emburrado. E os psicólogos vão chamar de ruminação emocional, é aquele sentimento ruim que você mastiga. Imagina como se fosse um chiclete vencido e você fica mastigando dentro da sua cabeça, e você fica mastigando aquele negócio e aquilo te faz um mal terrível. Porque você fica carregando aquilo para a tua vida e aquilo faz um negócio de fato muito ruim dentro do seu corpo e dentro do seu cérebro. E aí, só para você ter uma ideia do quanto o silêncio pode impactar negativamente na sua vida, eu vou te mostrar alguns estudos científicos de várias universidades ao redor do mundo para você ter uma ideia. Olha só, esse daqui foi uma pesquisa feita na Universidade de Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo e relacionada à parte de comportamento humano e psicologia. Quem guarda para si muitas emoções negativas tem alta chance de desenvolver ansiedade e em níveis altos de depressão. Ou seja, se você guarda para você, você tem uma probabilidade muito alta de desenvolver depressão e ansiedade em uns níveis extremos. Por quê? Porque você está acumulando a emoção negativa. Você acha que se você ficar pensando em coisas ruins, você vai provocar coisas boas dentro de você ou coisas ruins? Você está só se envenenando, você está só se prejudicando, você está só trazendo coisas negativas para si mesmo e isso é péssimo para o seu desenvolver, isso é péssimo para o seu cérebro, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e essa daqui foi uma publicação na New York Times, que é uma grande revista nos Estados Unidos, e ela falou sobre o seguinte: quem mantém por longos períodos o silêncio, ela aumenta demais o nível de cortisol. E isso está alinhado com o estresse, causando problemas mentais e físicos. O que acontece com o cortisol? O cortisol é um hormônio, ele é um hormônio de estresse. E o que acontece quando a gente eleva o nosso nível de cortisol? Só para você ter uma ideia. O cortisol, ele inibe a tua memória, ou seja, você não se lembra das coisas quando você está com cortisol muito alto. Você fica com estresse muito alto, o seu pavio encurta. O que é o pavio curto? Você se estressa com qualquer coisa muito rápido, porque o seu cortisol está muito alto. Ou seja, quando você guarda para você, o seu cortisol sobe, o seu nível de tolerância abaixa, você fica mais nervoso, você fica mais puto, desculpa o palavrão, mas você fica mais puto mesmo, e aí você acaba não pensando. E aí você acaba utilizando demais da emoção e muito menos da razão. Isso acaba atrapalhando demais o seu desenvolver. E a última pesquisa que eu quero trazer para vocês é da Universidade de Harvard, que é o seguinte: o silêncio é uma das grandes causas de mal-entendido nos relacionamentos no dia de hoje e muitos provocam divórcio. Silêncio provoca o divórcio, gente. Divórcio. Ou seja, você está casado com uma pessoa durante anos, você escolheu a pessoa, o homem ou a mulher, para ser a pessoa que você gostaria que tivesse com você para o resto da vida e vocês se divorciam, vocês se separam simplesmente por um silêncio, por uma quietude, por uma incompreensão um do outro,
por uma dificuldade de expor aquilo que está sentindo um para o outro. Olha o quanto isso é horrível, o quanto isso é prejudicial. Imagina você largar um casamento de 10, 15, 20 anos por causa de uma coisa assim, de uma incompreensão, de uma dificuldade de entendimento e de empatia. Ou seja, isso prejudica demais tanto a sua vida quanto a vida dos outros. E aí, o que eu quero dizer isso para vocês? Cara, não fica guardando as coisas para você. Eu sei que pode parecer difícil falar assim, você fala, Cláudio, na teoria é muito fácil. De fato na teoria é muito fácil. Eu falar aqui para vocês é simples demais. Só que assim, eu mesmo faço essa atividade para tentar não guardar tanta coisa. E obviamente eu falho muitas vezes, porque eu sou humano como vocês. Então assim, só que eu quero te falar uma coisa. Não existe nenhum benefício de você guardar para você essas emoções que precisam ser colocadas para fora. Ou seja, se você tem alguma coisa para botar para fora, você precisa colocar, independente se é uma emoção negativa ou uma emoção positiva. O que eu estou falando para vocês que prejudica demais a tua vida é a emoção negativa. Porque a emoção positiva, se você guardar para dentro de você, ela morre. Ela simplesmente morre dentro de você e aí você não consegue compartilhar. E você não consegue nem aumentar esse nível de felicidade. Quando você está muito feliz e muito contente, se você não compartilha com alguém, bom, essa felicidade ela fica num nível baixo e você curte essa felicidade ali em um pequeno momento e daqui a pouco ela morre. Mas se você fala com outra pessoa e você compartilha essa sua felicidade, ela expande, ela cresce, ela se exponencializa. Então isso é muito importante que você entenda, porque assim, é muito ruim você ficar só guardando as coisas para você, tanto boas quanto ruins. Por quê? Porque isso você vai se tornar uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito sozinha, uma pessoa que assim, não tem amparo nenhum, não tem ninguém ali no seu redor para poder te dar um apoio positivo ou poder escutar os seus problemas e as suas dificuldades. E aí, eu tô falando isso para vocês porque eu vou explicar como que você coloca para fora essas emoções. Só que de uma forma respeitosa, de uma forma sábia, de uma forma consciente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou botar para fora então de qualquer jeito. Não, aí você vai machucar todo mundo, aí você vai se machucar, e aí, cara, piora, é terreno podre. Então assim, é terra sem ninguém. Então assim, eu falo para vocês o seguinte, colocar para fora as suas emoções, mesmo que sejam negativas, elas precisam ser pensadas. Ou seja, deixa eu beber água. Ai. Não sei porque eu bocejo às vezes quando eu faço vídeo. Então, vamos lá. Como que você vai colocar para fora essas coisas, essas emoções? De uma forma pensada, de uma forma consciente. É importante que você saiba ponderar as coisas, ok? E aqui eu vou te dar algumas estratégias para você poder expor as suas emoções e ter, de fato, um desenvolvimento melhor e até um compreendimento melhor das pessoas com relação a você. Ok? Então vamos lá, me desculpa de novo. Mas vamos à primeira estratégia. Primeira estratégia nada mais é do que converse com alguém fora da situação. Ou seja, se você está com algum problema, se você teve alguma discussão, se você teve algum problema com alguém ou com algo, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar alguém de confiança para você expor esse tipo de situação. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes você acha que você está certo e às vezes você não está. Muitas vezes você acha que você tem razão e você não tem. Muitas vezes você acha que só você está certo e na verdade não é. Ou seja, você precisa conversar com alguém de fora da situação. Primeiro, para ela poder escutar você e para você desanuviar o seu estresse, o seu nível de cortisol ser abaixado porque você está falando alguma coisa que você está sentindo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você precisa utilizar na sua vida é que essa pessoa que está de fora, ela precisa te escutar e ela vai te falar o que você precisa escutar. Ela não vai só passar a mão na sua cabeça e falar coitadinho de você e coitadinha. Não, ele está ali para escutar e para falar para você o que está certo, o que está errado, o que ele acha, o que ele não acha, o que ele concorda, o que ele discorda, para quê? Para que você tenha um senso crítico do seguinte, nossa, se uma outra pessoa está falando que eu falei besteira, então é melhor não falar. Melhor ficar quieto, é melhor tentar buscar uma outra abordagem para falar com essa pessoa que eu estou chateada com ela, num caso, ok? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Você tem que procurar alguém de confiança que não vai te julgar.
uma pessoa que não vai ficar te interrompendo a toda hora, ela não vai te condenar, ela vai simplesmente te escutar. Ela vai prestar atenção naquilo que você tem para falar e prestando atenção naquilo que você tem para falar, você vai desanuviando uma emoção muito forte que está dentro de você. Então, quando você bota para fora com alguém fora da situação, principalmente que seja de confiança, você começa a desanuviar um pouco e aí você começa a ponderar um pouco melhor se seria a melhor forma de você agir de um jeito ou de outro. Porque se você não bota para fora, às vezes você nem pensa e você vai agir de um jeito impensado e aí você vai acabar fazendo besteira, beleza? Então, assim, fale com alguém diferente, fora dessa situação, porque ela vai te dar um outro ponto de vista, uma outra visão, e isso vai fazer com que você tenha um comportamento diferente perante aquilo que você está querendo falar. Ou seja, imagine que você brigou com o seu marido ou com a sua esposa. Se você falar com alguém de fora e falar, pô, minha esposa, cara, vacilou comigo, pô, gosto dela, amo ela, isso aqui, cara, ela fez isso daqui que me magoou pra caramba. E eu vou falar com alguém de confiança, um amigo, uma amiga, quem quer que seja. E aí vou falar com meu pai, com a minha mãe, e aí o que eles vão falar? Cara, você errou aqui, desse outro jeito aqui não tá legal. Poxa, dá uma olhada nisso daqui, não tá a melhor forma de você agir desse jeito. Então, assim, é melhor você fazer lá com outras pessoas primeiramente, para você não cometer nenhum tipo de cagada e nenhum tipo de explosão, beleza? Essa é a primeira estratégia. Procure alguém de confiança. Segunda estratégia, que ela é bem importante para vocês, e eu sei que muitas pessoas não terão condição, mas eu preciso falar que é o seguinte: procure um profissional de saúde mental. Se você está com alguma coisa acumulada dentro de você, é fundamental que você ache alguém da área de saúde mental. Por quê? Porque às vezes um amigo de confiança, algum familiar, ele vai te escutar, mas ele não tem a capacidade de te ajudar. Ele não tem a capacidade de poder trazer algum benefício para você. Ou seja, você precisa entender que procurar um profissional de saúde mental vai te ajudar a você organizar os pensamentos. Uma terapia muito boa, tem uma terapia que eu sou muito fã e é a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, se você for procurar um terapeuta, procure um terapeuta ou uma terapeuta que vai te ajudar, porque a terapia não é só o momento de você falar, mas é o momento de você falar e se entender. E entender aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo. Para quê? Para você não afetar outras pessoas no seu entorno. Então eu falo isso para você porque procurar esse profissional de saúde vai fazer com que você consiga desanuviar isso, mas além disso, você consegue desanuviar e ter clareza na sua cabeça daquilo que você vai fazer, dos comportamentos que você vai ter. Um terapeuta da saúde mental, ele não vai falar o que você tem que fazer, mas ele vai te propor a reflexão para você entender o que você precisa fazer. Será que essa é a melhor atitude, ou será que é aquela, ou será que é a outra? Então você vai começando a entender qual é a melhor atitude para você seguir, para você tomar na tua vida, ok? Então, assim, se possível, obviamente, procure um profissional de saúde mental. Hoje, tem postos de saúde que oferecem profissionais de saúde mental. Eu não sei como funciona nos postos de saúde públicos, se existe algum tipo de atendimento online, porque antigamente era presencial, mas hoje em dia tem muitos atendimentos online que eu faço também, atendimento. Eu faço terapia online e a terapia online é maravilhosa. Você não precisa se deslocar, você não precisa ir até o lugar. E aí a pessoa abre a câmera, você também. Você expõe aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando para o terapeuta e ele vai lá e te dá a ajuda e te dá o apoio necessário que você precisa ter. Beleza? Então, assim, essa é a segunda estratégia que é muito importante que você leve para a tua vida. Qual é a terceira estratégia que eu quero trazer para você? Tenha uma válvula de escape. E aí, essa válvula de escape, gente, é muito importante. Por quê? Se você está calado, se você está guardando as coisas para dentro de você e você não tem uma válvula de escape, uma hora você vai explodir. Escuta o que eu estou te falando. Uma hora você vai explodir. E vai explodir mesmo. Você vai botar para fora de um jeito que assim, as pessoas vão se assustar. Às vezes é aquela pessoa que, desculpa o termo também, mas tipo, bota a merda no ventilador e, maluco, deixa sujar tudo. Então, assim, ter essa válvula de escape é importante. Como você encontra essa válvula de escape? Cara, através de alguma atividade que você gosta de fazer. Você gosta de meditar, você gosta de caminhar, você gosta de fazer uma luta, você gosta de fazer uma yoga, sei lá, um alongamento. O que você gosta de fazer que vá desanuviar
que vá ter essa válvula de escape para você. Vou te dar um exemplo meu para ficar mais claro. Toda vez que eu estou estressado, que eu estou tenso, que eu estou nervoso, eu faço corrida ou faço musculação. Por quê? Eu coloco tudo aquilo que eu estou sentindo e que eu estou pensando no esforço. Eu boto para fora aquele nervosismo. E aí, o meu nível de cortisol baixa, o meu nível de endorfina aumenta. Eu fico mais feliz, fico mais contente e, além disso, eu diminuo o meu nível de estresse. Então, assim, eu falo isso para vocês porque, pô, tu discutiu com alguém? Brigou com alguém, algum familiar, quem quer que seja, alguém no trabalho, a pessoa falou uma besteira contigo? Cara, se você puder, obviamente, se possível, vai fazer uma caminhada de 5 minutos. 5, 10, 15, 20 minutos. Vai dar uma caminhada no quarteirão. Vai fazer, se possível, faça isso. Não vá querer discutir com a pessoa. Eu falo isso para vocês porque quando eu tinha minha última namorada, a gente brigava constantemente. E muitas das vezes que a gente brigava, eu saía. Eu ia fazer uma caminhada, eu ia correr, ia andar de bicicleta. Ela ficava possessa. Por quê? Porque eu saía, eu não queria discutir. A forma, a gente tem que resolver agora. Aí eu falo com ela, cara, mas agora não dá. Aí ela perguntava, por quê? Eu falei, porque eu tô de cabeça quente. Eu vou falar uma coisa que vai te machucar e não vai ser legal. Então eu evitava essa briga, esse conflito no início, que eu queria ponderar, eu queria pensar, eu queria refletir sobre aquilo, porque assim, eu poderia tomar uma decisão muito errada e muito equivocada se eu falasse alguma coisa naquele momento ali do sangue quente, do sangue correndo na cabeça com uma fervura enorme, eu ia falar besteira, ia agir de uma forma errada. E por isso que eu falo para vocês, muitas brigas de casal e muitas confusões de casal que às vezes acabam em violência é pelo fato da pessoa não saber ponderar isso, ela querer reagir naquele exato momento. E aí não significa que a pessoa que é violenta vai deixar de ser violenta se ela for fazer uma caminhada. Não, mas significa que isso vai diminuir o nível de estresse dela e ela vai conseguir ponderar um pouco melhor isso, ok? Então assim, tem uma válvula de escape, uma luta, uma atividade, uma caminhada, o que quer que seja, você procura uma atividade para ser a sua válvula de escape. Não sou eu aqui que vou definir a tua válvula de escape, mas você que tem que definir o que faz com que você fique mais tranquilo quando você está num momento de estresse. Tem gente que gosta de tricotar, tem gente que gosta de assistir um vídeo, tem gente que... Eu recomendo sempre fazer uma atividade, tá? Independente se é físico ou não, faça uma atividade. E que atividade? Alguma atividade que você precise pensar e agir. Ou seja, uma caminhada, um alongamento, um tricô, alguma coisa. Mas não fica preso no celular assistindo as coisas, que isso daí é horrível, tá? Então, assim, vá fazer alguma atividade que você vai precisar agir, beleza? Então, esse é o ponto. Faça, tenha essa válvula de escape, porque, assim, você vai diminuir o seu nível de estresse e você vai ponderar muito melhor quando você for tomar alguma decisão, beleza? Quarta estratégia, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, é a escrita terapêutica. Cara, a escrita terapêutica ela é maravilhosa. E eu já falei isso algumas vezes para vocês, porque assim, cara, quando você escreve, isso de fato pode se tornar uma terapia. Isso de fato pode te fazer tão bem que você não tem ideia. Quando você escreve e bota para fora os seus sentimentos na ponta do lápis, você acaba desanuviando aquilo que está aqui e você joga para o papel. E eu já falei isso para vocês, o papel não tem preconceito, o papel não tem o papel não tem preconceito, o papel não tem julgamento, o papel não tem nada. Ele simplesmente aceita o que você está colocando ali e pronto, é só você que está lendo. Não entrega isso para ninguém, como eu já falei isso para vocês, e assim, o papel ele está ali como um mero servo e ajudante seu para você botar para fora aquilo que você está sentindo. Então, assim, utilize a escrita terapêutica. Só que você vai precisar falar. No momento você vai precisar falar. Ok? E aí, vamos para o quinto ponto, a quinta estratégia, que é a última. Pondere e analise. Ou seja, quando você botar para fora, você tem que ponderar e analisar todos os fatores que a pessoa te falou. Ou seja, a pessoa me magoou porque eu não dei boa noite para ela. Pondera, vê se isso é legal, vê se isso vale a pena você discutir, vê se isso vale a pena você botar para fora.
vê se isso vale a pena, se você acha que a pessoa vai escutar, se ela vai estar com a disposição de escutar, porque assim, isso é muito importante. Você tem que ponderar, você tem que analisar, entender os dois lados da moeda, entender por que a pessoa está chateada e entender por que você está chateado. E o porquê é fundamental. Não é você falar assim, eu estou chateado, mas por quê? Por que você está chateado? Por que outra pessoa está chateada? Então você precisa entender isso, ok? Entenda o lado da pessoa para você também entender o seu lado. E aí entenda. Entendido os dois lados, você vai conseguir ter uma ponderação muito melhor e você vai conseguir falar de um jeito melhor. Por quê? Porque você vai falar ao lado da pessoa, olha, eu entendo os seus motivos, mas eu quero que você entenda os meus motivos, que é muito importante, ok? E aí, na verdade, essa daqui não é a estratégia que eu vou falar, que é a sexta e última. Na verdade, agora é o momento de você fazer. Ou seja, você escrever, você ponderar, você ter uma válvula de escape, você ter um profissional de saúde mental, você ter alguém de confiança, não vai fazer com que os seus sentimentos sejam simplesmente expostos. Como que você vai expor o seu sentimento e a sua emoção? Falando. Fale. Por mais que doa, fale com a pessoa o que precisa ser falado. Tem que falar. Você precisa falar. Por quê? Se você guardar para você, mesmo utilizando todas as estratégias, a pessoa vai achar que ela está certa. A pessoa vai achar que você não sente nada. A pessoa vai achar que está tudo bem. Ela vai achar que você está aceitando e acatando tudo e abaixando a cabeça e achando que ela está certa. Então, assim, eu falo isso para você porque às vezes pode doer. Às vezes pode machucar. Às vezes pode preocupar de você falar, mas precisa ser falado. Por isso que eu volto a falar a frase do início. Se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então você precisa dizer aquilo que você tem que estar sentindo. E aqui é muito importante que você saiba se impor. É você mostrar que você não está satisfeito com isso que está acontecendo e você precisa mostrar a sua linha de raciocínio para as pessoas. Só que de que forma você vai fazer isso? Eu vou te explicar 4 formas de você fazer de como você falar com as pessoas sem machucar. Se você falar de um jeito sábio, de você falar de um jeito que assim a pessoa ela vai compreender o que você está falando, ok? E aí, vamos lá. Qual é a primeira estratégia para você fazer a pessoa te escutar de uma forma melhor e prestar atenção na sua emoção? Primeiro de tudo é a técnica do sanduíche. Eu não sei se você já ouviu falar na técnica do sanduíche, que ela funciona da seguinte forma. Toda vez que você quer falar alguma coisa que você está sentindo, principalmente se for relacionado a alguma coisa que te magoou, que chateou, você vai usar a técnica do sanduíche que funciona da seguinte forma. Primeiro, você aborda a pessoa elogiando ela, falando algo positivo sobre ela e você fala algo que de fato ela vai gostar de escutar. E depois você repreende ela para depois no final você voltar a elogiar ela. Digamos que eu briguei com a minha esposa e eu amo a minha esposa, é uma mulher maravilhosa e incrível. Exemplo. E eu estou muito chateado porque ela gritou comigo na frente dos meus amigos e ela me desrespeitou e eu achei muito ruim isso daqui. Como que eu vou utilizar a técnica do sanduíche para poder falar com ela aquilo que me machucou? Eu começo falando com ela assim, meu amor, deixa eu falar uma coisa com você? Ela pode falar, claro. Poxa, eu queria dizer o quanto você é importante para mim, o quanto eu amo você, o quanto você é uma pessoa maravilhosa e que eu tenho um carinho extremo por você. Você sabe disso, né? Claro que eu sei, meu amor. Beleza. E por isso eu queria te dizer uma coisa. Eu queria dizer que eu fiquei muito chateado no dia que você veio falar comigo na frente dos meus amigos, você me desrespeitou e você falou alto comigo. Aquilo me machucou, aquilo mostrou que eu era uma pessoa sem valor, eu me senti muito sem valor naquele momento que você falou. Mas eu queria que você entendesse que eu continuo amando você, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível, só que eu queria entender se você me machucou. Eu queria entender que você pode continuar sendo essa pessoa que eu amo, mas que tenha cuidado com esse tipo de ação, porque isso me machuca e isso me fere. Tá entendendo como que você utilizou a técnica do sanduíche? Eu comecei elogiando ela, eu trouxe o ponto que me fez mal, sem desrespeitar, e eu finalizei continuando elogiando. Ou seja, eu faço o sanduíche. Por quê? A pessoa inconsciente, ela fala assim, eu estou no lucro, eu estou na vantagem. Já que a pessoa me elogiou mais do que me criticou, beleza.
Porque se eu chego com o pé na porta, esculachando e falando, a pessoa já vai entrar com bloqueio. Ela já vai falar assim, se eu chegar assim e falar, porra, você tá de sacanagem, você chegou lá na frente dos meus amigos falando um monte de besteira comigo, qual foi? Porra, tá achando que eu sou moleque? Aí a mulher vai, a esposa vai falar assim, pô, eu não vou prestar atenção no que esse cara tá falando. Esse cara tá sendo um grosso comigo, então ela tem um bloqueio. Então eu falo para vocês isso. Cara, essa daqui é a melhor estratégia. De todas é a melhor, tá? Que eu vou passar para vocês. Das quatro, essa daqui eu uso sempre. Sempre mesmo. Quando eu quero repreender alguém, eu sempre uso essa estratégia. Independente se é alguém familiar ou se é alguém no trabalho. Eu sempre repreendo dessa forma. Segunda forma de você botar para fora o que você está sentindo é você pedir para a pessoa se colocar no seu lugar. E aí eu gosto bastante disso porque você força a pessoa a ter empatia. Ou seja, imagina, vamos pegar o mesmo caso da minha esposa que me desrespeitou na frente dos meus amigos. E eu chego para ela e falo assim, oi amor, tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Poxa, eu queria te fazer uma pergunta. Ela fala assim, o que foi? Eu falei, poxa, eu queria saber se, tipo, na frente dos seus amigos, se eu, tipo, te desrespeitasse, se eu fizesse piada da sua cara na frente dos seus amigos, se você ia gostar. Aí a pessoa ia falar assim, pô, não ia gostar. E aí você fala assim, poxa, então, foi isso que aconteceu comigo. Você acabou falando coisas que me desrespeitaram, que me machucaram na frente dos meus amigos. E eu tenho certeza que você não ia gostar disso, se fosse feito com você. Então, poxa, não faz isso comigo de novo, não. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, isso me magoou. Tá vendo como você pediu para a pessoa se colocar no seu lugar? Você tá vendo como a gente coloca a pessoa na situação que a gente passou? E isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa ela vai começar a entender que ela não gostaria que aquilo fosse feito com ela. Então ela não vai fazer de novo. Ela vai entender que ela, como ela não gostaria de que fizesse com ela de fato não vai fazer de novo com você. Beleza? Essa é a segunda estratégia que também funciona muito bem. Qual é a terceira estratégia que eu quero deixar para vocês, para você botar para fora o que você está sentindo? Diga para essa pessoa que aquele não é o comportamento que aquela pessoa possui. Por exemplo, bom, mesmo caso da minha esposa que me esculachou e fez chacota de mim na frente dos meus amigos. Eu chego para ela e falo assim, poxa, meu amor, eu queria falar com você o seguinte, você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que me trata super bem e, poxa, teve um evento que você fez chacota de mim e aquilo me machucou tanto e eu queria dizer que, assim, isso não é um comportamento que normalmente você tem. Você é uma pessoa tão carinhosa, tão gentil comigo, você me trata tão bem que eu não entendi por que você me tratou daquele jeito. Aconteceu alguma coisa? Tá vendo como eu trouxe o comportamento que essa pessoa tem? Ou seja, você fala assim, que essa pessoa agiu de uma forma diferente do que ela é. De uma forma carinhosa, de uma forma assim, que a pessoa saiba entender, ok? Então, assim, você disse que é um comportamento que ela normalmente não tem. E que isso te causou estranheza, beleza? E o quarto e último ponto para você trazer, botar para fora esse tipo de emoção, é você dizer o comportamento que essa pessoa tem e que você admira. Ou seja, essa minha esposa me fez chacota, brigou comigo, tudo mais, me esculachou na frente dos meus amigos. E aí, como que eu vou falar isso com ela? Da mesma forma que a terceira estratégia que eu trouxe para vocês, eu vou fazer o seguinte, olha só. Poxa, você é uma pessoa tão carinhosa, você me trata tão bem, e aí naquele dia você me tratou tão mal, e assim, eu admiro tanto o teu jeito de me cuidar, eu admiro tanto o teu jeito de me tratar bem, eu admiro tanto o teu carinho e a tua compaixão comigo, que naquele momento eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu queria te dizer que eu gosto tanto daquele momento que você me faz bem, daquele momento que você me trata, que assim, você na maioria das vezes é desse jeito. E eu só queria te dizer que, assim, aquele momento, eu sei que foi um momento que aconteceu, mas eu queria te dizer o quanto eu valorizo esse comportamento que você tem de ser carinhosa, de ser amorosa, de ser gentil. E para que, assim, você não me machuque de novo, porque isso doeu. E porque eu me apaixonei e eu passei a amar você pelo fato de você ser carinhosa e gentil comigo. Você está vendo como você desarma a pessoa? Você está vendo como você mostra para a pessoa que ela não tem saída? Você mostra à pessoa que aquilo te machucou. Você mostra as suas emoções, você mostra de uma forma sábia o quanto aquilo te fez mal e o quanto a pessoa precisa reconhecer o erro dela e o quanto aquilo, assim, você botou para fora. E você vai se sentir melhor com isso, porque ficar em silêncio vai fazer muito mal.
Então você bota para fora de um jeito estratégico, de um jeito inteligente, de um jeito sábio, com conhecimento, para você revirar a situação ao seu favor, ok? E aí, beleza. Com essas 4 estratégias, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda você. Só que aí você vai chegar para mim e falar assim, Cláudio, não aconteceu, a pessoa não mudou. E se ela também não mudar, aí eu falo para você, então você que mude. Você precisa mudar. Sai, vai embora. Se a pessoa não muda através de nenhum tipo de estratégia que você está tendo com ela, existe um momento de você abandonar o barco. Existe um momento de você largar. A frase não desista nunca é muito errada, porque tem momentos que você precisa desistir com sabedoria. É você entender que você tentou de tudo, você deu o seu melhor, você se esforçou para que a pessoa entendesse suas emoções e ela de fato fez chacota e continuou não entendendo. Então é o momento de você se retirar, é o momento de você sair, é o momento de você terminar um relacionamento, é o momento às vezes de você pedir demissão. É o momento de às vezes você deixar de falar com alguém que você gosta, que você admira, porque essa pessoa de fato não entende você. Então eu falo para você isso porque tem muitas pessoas que provavelmente não vão entender e não vão prestar atenção naquilo que você está falando. Então é melhor se afastar, é melhor parar. E se você vê que você fala com a pessoa e o comportamento se retorna, tente algumas vezes. Até se você vê que não está dando efeito, vai embora também. Assim aconteceu comigo em várias vezes na minha vida que eu vi que aquilo não tinha mais escapatória. E é o momento de sair. Você não tem que ficar dando murro em ponta de faca para você achar que a pessoa tá errada. Se ela acha que ela está certa, deixa ela achar que ela está certa, porque um dia a vida tende a mostrar para ela que ela está errada. Você não tem que mostrar para ela que ela está errada, porque um dia a vida vai mostrar. Se ela não consegue entender você, quem dirá os outros? Então eu digo para você isso porque é muito importante. Então assim, se não surtiu efeito, vai embora. Não fica se martirizando, não fica se prejudicando por causa disso, ok? A vida ensina. Por isso que o mundo é redondo, porque ele dá voltas. E por dar voltas, você não tem que ficar se preocupando com isso e deixa que a vida toma conta disso, ok? E chegamos no final do nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Porque na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024, eu vou fazer um evento muito importante para você que deseja ter uma nova rotina, para você que deseja ter novos hábitos saudáveis e para que você vença a preguiça e vença a procrastinação, que você deixe para agora aquilo que você precisa fazer e que você comece a fazer o que você precisa de fato fazer e não fique deixando para depois e para a semana que vem. E aí, se você tem interesse, você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou fazer 3 lives gratuitas nos dias 17, 18 e 19 de abril para que você consiga construir essa sua rotina de uma forma muito mais eficaz na sua vida, ok? E se você se interessar, clica no link aqui embaixo, se inscreve no nosso e-mail e entre no grupo do WhatsApp para você poder estar lá recebendo todas as informações, você vai receber todos os PDFs, todas as apresentações que eu falar para vocês, para que vocês tenham um desenvolvimento ainda melhor e para que vocês se tornem protagonistas da sua vida, ok? Então, se você quiser, inscreve aí no nosso grupo. O link vai estar dentro do topo da descrição, falando Desafio Garra. E aí, se você gostar e fizer sentido para vocês, vai ser uma maravilha a gente poder trocar mais informação nesses 3 encontros ao vivo, tá bom? Então, assim, hoje o meu vídeo é esse. Eu quero deixar, obviamente, a minha frase final. E a minha frase final para vocês é a seguinte: a sua voz e as suas emoções merecem ser ouvidas. Portanto, fale o que precisa ser dito. Ou seja, você precisa falar, você precisa botar para fora, você precisa expor aquilo que precisa ser falado, com estratégia, com sabedoria e sabendo ponderar aquilo que você tem que botar para fora. Porque eu te expliquei os malefícios de guardar, eu te expliquei o quanto isso pode afetar a sua vida e o seu desenvolver, e eu também te falei como você consegue botar para fora, ok? Então, assim, coloque para fora, desanuvie esse tipo de situação, mas além de tudo, fale, porque é muito importante falar. Como eu volto a falar, e para eu poder finalizar esse vídeo aqui. Porque se você precisa falar alguma coisa, o silêncio de fato é uma mentira, tá bom? Então, gente, entrou um troço no meu olho agora, no final do vídeo. Então, assim, gente, desejo que você tenha um excelente final de semana e que
sim, você possa desenvolver a sua vida muito mais, ok? Então, um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo vídeo.